nos diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, cremos que o Senhor registrou essas próprias palavras para nós, nesta manhã. Nós queremos ouvi-lo, queremos compreendê-lo, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações nessa hora, quebrando nossas resistências, dando-nos interesse e curiosidade sincera pela Tua vontade e pelo Teu saber, mas sobretudo incutindo fé e obediência em nossos corações, para que cumpramos a Tua palavra e sigamos a Cristo como verdadeiros discípulos, em nome de Jesus. Amém. Dica para as crianças. Estão me cobrando que eu não estou dando a dica das crianças. Então, crianças, o que vocês vão desenhar agora de manhã? Um arco-íris bem bonito, certo? Bem colorido. Pode fazer assim um céu com umas nuvenzinhas, umas gotinhas, mas então o arco-íris, tá joia? Bem bonito, hein? Quero ver um arco-íris no final do culto, tem que trazer aqui para eu ver, tá bom? Meus irmãos, essa experiência que eu vou descrever já aconteceu com todo mundo, tá? Tá lá você trabalhando no seu computador, né, instalando um programa, fazendo alguma coisa, de repente, tela azul. Já deu tela azul? Já, né? Tela azul é brabo. Antigamente, hoje os computadores mudaram um pouco, mas o que você fazia antigamente quando você tinha um problema de tela azul? Tinha um botão redondo no PC, lá na torre, lá embaixo, um botãozão chamado Reset. Já apertou aquele botão antes? É o verdadeiro salvador da pátria, né? E ele vai fazer o quê? Vai reiniciar o sistema, vai limpar a memória e permitir que o seu computador reinicie com aquelas configurações iniciais, e quem sabe vai resolver aquele problema, aquele vírus, alguma coisa que aconteceu ali, pelo menos inicialmente, para você continuar. Meus irmãos,
Existem vários momentos na nossa vida que nós gostaríamos de ter um botão grande de reset, não é? Quando a coisa desanda, quando o trem desalinha, quando dá tela azul na vida, e você pensa assim, rapaz, ia ser tão bom ter um reinício aqui, né? Várias vezes, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu já pedi ao Senhor para que eu tivesse uma pequena máquina do tempo, para que eu voltasse atrás com algumas palavras que foram ditas, algumas decisões que foram tomadas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Nem sempre a gente consegue fazer adequadamente reset. Muitas vezes a gente fala, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Meus irmãos, aqui nesse texto hoje de Gênesis 9, Deus está nos mostrando a conclusão do grande reset que Ele estava dando na humanidade. Você lembra bem a história? Quando lá em Gênesis 6, Deus ordenou aquele homem Noé e a sua família que construíssem um enorme barco, porque Ele haveria de enviar um dilúvio por 40 dias e 40 noites, que extinguiria todo fôlego de vida sobre a face da terra. Tudo que é gente, homem, mulher, criança, velho, seres viventes que se rastejam, que voam, todo mundo, tudo estaria extinto, porque Deus estava reiniciando a sua criação. Meus irmãos, há um princípio tão forte para nós nesse texto, de um Deus que por meio agora de uma aliança, com toda a sua criação, através desse homem chamado Noé, que é um mediador de uma aliança nova, que cobre a violência e a maldade do passado, Deus está nos ensinando que Ele recria e preserva coisas boas. Que Deus é capaz de fazer isso, que Ele tem poder para fazer isso com a sua própria criação, e isso visa a manifestação da sua própria glória sobre a criação, sobre as nossas vidas. Essa clássica aliança noaica, aliança com Noé, que tem sido chamada de aliança da preservação. Quando nós estudamos em teologia, ela nos ensina muito sobre um Deus que prepara este mundo como um palco para a manifestação da sua glória. Meus irmãos, essa aliança nos ensina 4 preservações de Deus nessa manhã, a partir do momento que Ele reinicia coisas belas na nossa vida. Primeiro, a preservação da vida. Segundo, a preservação da própria criação. Terceiro, o sinal e o selo da graça que preserva. E 4, a necessidade de expiação dentro dessa aliança. Então vamos ver estes elementos, tá? Primeiro, a aliança que nos ensina sobre a preservação da vida. Logo, quando você olha o versículo 1, deixa a Bíblia bem aberta aí, que nós vamos seguir expositivamente quase versículo a versículo hoje, tá? Então deixa a Bíblia aberta. Versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Meus irmãos, assim que Noé e sua família estão saindo da arca, junto com todos os animais, e você fica pensando, nova vida, novos caminhos, quais são as prioridades de Deus para esse povo? A primeira coisa que Deus faz é repetir palavras que já haviam sido ditas no passado. Essas palavras não estão aparecendo aqui pela primeira vez. Nós já vimos esse mandato cultural de Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Ele estava criando o homem e a mulher, e Ele os abençoou, Ele lhes deu favor e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O versículo 7, meus irmãos, é a repetição lá do versículo capítulo 1, versículo 28, mostrando que Deus não mudou, de que Deus está reiniciando a coisa, mas os mandatos continuam. Deus tem um propósito de trabalhar a sua recriação, e a forma de recriar esse mundo, de repopular esse mundo, é fazendo a mesma coisa que Deus já tinha ordenado no passado, sendo obediente e botando filho nesse mundo. Entendeu aí, pessoal? Entendeu aí, pessoal? Sendo obediente e botando filho nesse mundo, colocando semente santa. Não é desculpinha de que a escola está cara e o plano de saúde está caro. Não, é obedecendo a Deus, é espalhando a semente de Deus nesse mundo. É isso que o texto está falando. Deus não muda, meus irmãos, seus propósitos são eternos. Mas veja que agora Deus precisa readequar as relações do homem com a criação. E no versículo 2 nós lemos, veja, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Meus irmãos, nos versículos 2 e 3 vai ficar claro que agora, esses seres que antes eram aparentemente vegetarianos,
agora eles têm uma relação de que eles poderão se alimentar dos próprios animais que Deus lhes deu. Não é interessante isso? Veja, tem um monte de animal saindo da arca com Noé, naquele momento. Mas agora Deus está falando que não somente alguns serão sacrificados no altar de adoração, como muitos deles serão o próprio alimento para Noé. Veja, há uma discussão aqui entre os comentaristas e teólogos históricos se realmente os seres carnívoros estavam surgindo aqui pela primeira vez. Mas, meus irmãos, vamos deixar bem claro que mesmo que a gente não conclua se o homem já comia animais antes, se aqueles homens de Gênesis 6 ali já eram carnívoros, no fim das contas, Deus está aqui estabelecendo a sua autorização divina. Tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, é o que ele diz no versículo 3. Mas Deus colocou uma restrição. Você percebe aí no versículo 4? Olha o que ele diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Meus irmãos, tem muita gente que gosta de churrasco e lê esse versículo fica com crise de consciência. Tá? Veja, é um pouco mais do que só a ideia de comer carne com sangue de churrasco, não é isso não, tá? Veja, ele está falando que cerimonialmente Deus está começando a ensinar um conceito para essas pessoas, de que sangue e vida estão relacionados. Veja, meus irmãos, após ter extinto toda a vida corrompida, Deus ainda tem interesse na vida, e o sangue é representativo de vida. A lei cerimonial de Israel, lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, deixaria bem claro de que os animais separados, a tratativa com o sangue, deveria ser bem feita. Lá, Levítico 17, 11, ele diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da alma. Meus irmãos, Deus está tentando ensinar para essa família que está saindo da arca o valor da vida. Eles precisam entender isso. E não é só o valor da vida dos animais, mas o valor da vida dos próprios seres humanos. Veja o que ele diz no versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A preservação da vida, o cuidado com a vida, se manifestaria em não assassinar, não tomar a vida de alguém injustamente. Deus tem interesse na vida, por quê? Porque as vidas são criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos que Ele mesmo criou, Ele tem ciúme deles. Por isso que Deus leva muito a sério a questão do assassinato. Você lembra do 6º mandamento da lei de Moisés: não matarás, não matarás. Ah, meus irmãos, eu conseguiria fazer um sermão inteirinho só sobre isso aqui. Desde a questão do aborto que nós estamos vendo esses dias, até mesmo quando por causas políticas, religiosas, tantos grupos ao redor do mundo têm assassinado indiscriminadamente pessoas. Genocídio, sim. Se você está acompanhando algumas notícias missionárias, e é bom você fazer isso para você orar pelos seus irmãos ao redor do mundo, você vai ver que muitos dos nossos irmãos têm sido assassinados indiscriminadamente. Na Nigéria, no norte da Índia, em tantos lugares, tantos lugares. Meus irmãos, Deus não tomará por inocente aquele que tomar a vida de outras pessoas, sem nenhum tipo de justa causa, sem nenhum tipo de legítima defesa. Por quê, meus irmãos? Porque Deus valoriza a nossa vida. E se Deus valoriza a nossa vida, você deve também valorizar a vida das pessoas que estão ao seu redor. O nosso catecismo, quando vai falar sobre as implicações do 6º mandamento, ele vai falar que não é só não assassinar, como Caim e Abel passaram ali, ou como esses homens violentos de Gênesis 6, mas é preservar, cultivar a vida do nosso próximo. Minha filha Melissa está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário dela, então quando você passar por ela, você fala: parabéns, Melissa. Quando é aniversário de alguém, crianças, o que a gente faz? A gente canta o quê? Parabéns pra você, não é? Ah, tá rindo, né? Nessa data querida, não é? Aí a gente fala, muitas, o quê? Felicidades, muitos anos de vida. Aí a gente está cantando parabéns para a pessoa como se fosse ela capaz de fazer isso. Ela não é capaz de fazer isso. Quando a gente canta parabéns para você, crianças, quem é que realmente está sendo parabenizado? Deus.
Deus, o Criador, é quem preserva a nossa vida. A gente deveria estar falando, parabéns para o Senhor, porque Ele tem condições de nos sustentar, o milagre é dEle. Você sabia que toda vez que você cantar parabéns para você, você deveria fazer uma oração de gratidão pela vida daquela pessoa em relação ao Senhor? Em relação ao Senhor. Essa é uma forma de nós cultivarmos um interesse uns nos outros. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é o preservador da vida. Amém? Segundo lugar, Deus é também o preservador da própria criação. Essa é uma aliança de preservação da própria criação. Veja comigo o versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Veja, meus irmãos, um dos principais lembretes agora, na medida que a família sai da arca, é que Deus tinha interesse na família de Noé, não somente na família imediata, mas Ele tinha interesse na descendência, nos netos dos netos dos netos que viriam. Meus irmãos, o Deus da aliança é um Deus generacional. Ele guarda a sua aliança até 1000 gerações dos que o amam e o obedecem. E veja, Noé começou a levar a sério com seus filhos esse negócio de crescer, multiplicar, ser fecundo e encher a terra. Olha lá o versículo 18, olha o que o texto nos diz. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé. E deles, o que está escrito? Se povoou toda a terra. Toda a terra foi povoada por meio desses 3. Eles levaram a sério, deve ter botado muito filho no mundo. Mas eles cumpriram aquilo que Deus queria para eles. O interesse de Deus é de fazer uma linhagem santa, uma semente santa, correr por meio destes. Ainda que a gente vai ver que a história aqui ficou meio embolada na frente, mas era isso que Deus estava fazendo. Ele estava preservando essa família, preservando as populações que viriam, mas também, meus irmãos, preservando os seres viventes. Você viu aí o versículo 10? E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Meus irmãos, Deus estava ensinando Noé a olhar para a criação ao seu redor, para os animais que estavam saindo com ele da arca e falar: Noé, você tem uma responsabilidade, porque eu estou preservando este mundo. Esse mundo não vai ser mais afogado com águas de dilúvio, não. Esse mundo está sendo cuidado, preparado como um palco de Deus para o futuro. Meus irmãos, veja, é importante você ver que Deus não está falando para nós somente de coisas que Ele vai fazer. Ele quer que Noé e sua família saibam como eles devem se relacionar com o mundo ao seu redor. Esse senso de responsabilidade, de cidadania é muito importante. Meus irmãos, infelizmente, por causa dos movimentos políticos, por causa das discussões democráticas, parece que às vezes a igreja, nós como crentes, eu não estou falando da nossa instituição, mas nós como crentes, temos perdido o interesse e uma voz ativa em assuntos relativos à preservação social. Isso é um fato. Veja, parece que a gente fala assim: deixa o povo que abraça a árvore abraçar a árvore, tá? Deixa o povo que está cuidando aí, Greenpeace, salvar as baleias, deixa eles. A gente não tem nada a ver com isso, e a gente tem uma visão muito egocêntrica e idolátrica de nós mesmos. Já que eu vou para o céu individualmente, eu quero que esse mundo se dane, eu quero que tudo se exploda, porque eu não tenho nada a ver com isso. Meus irmãos, essa não é a mentalidade das Escrituras. E eu vou fazer uma pergunta básica para você. Você tem algum animalzinho em casa? Você tem? Não sei se você tem. Veja, Deus não nos chama a idolatrar os animaizinhos que Ele nos confiou. Você não tem que idolatrar seu cachorrinho, você não tem que idolatrar seu gatinho, nem o peixinho, nem o passarinho que você tem. Porém, você precisa cuidar bem deles. Porque Deus tem interesse na forma como nós nos relacionamos com a criação ao nosso redor. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando termina uma programação na igreja e você vê lixo no chão, você é daqueles que pergunta assim, fala assim: não, deixa que na quinta-feira a equipe de limpeza vem aqui na igreja e eles recolhem isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando você vê lixo no estacionamento da igreja, será que não é assunto para a gente? Não, meus irmãos, é assunto para a gente sim. Porque o cuidado com o mundo de Deus é responsabilidade sua e minha. Inclusive até recolher o lixo no chão.
Ontem eu fui assistir o jogo do Flamengo ontem à noite. Consegui, meu pai me convidou, eu escapei lá de uma coisa que eu estava fazendo e consegui ir lá. E aí você chega lá no estádio, você vê aquele estádio grandão. E aí eu me lembrei de uma matéria que eu vi há um tempo atrás, não aqui no Brasil, mas lá no Japão, quando termina o jogo, os torcedores, antes de ir embora, começam a recolher lixo do chão. Muitos deles nem crentes são. Muitos deles fazem apenas por um dever social, por algo que é moralmente bom aos seus próprios olhos. Meus irmãos, nós não estamos fazendo nada porque é moralmente bom aos nossos olhos. É porque essa casa que você mora aqui não é sua, é de Deus. Você cuida do mundo de Deus. Nós temos uma responsabilidade. Isso significa, meus irmãos, que existe uma relação de graça comum de Deus nesse mundo. Esse mundo em que eu e você vivemos, descrentes também vivem nele. Ímpios que não adoram a Deus vivem nele também. E eu e você também temos uma responsabilidade para com eles. Porque até para com eles, Deus faz chover a chuva sobre a cabeça deles. Sabia disso? Deus, Ele é tão misericordioso que Ele cuida até de pessoas que se rebelam contra Ele. E Ele usa, inclusive, a nós mesmos, igreja, pensando no cuidado, na cidadania do céu, que se manifesta aqui na cidadania da terra. Meus irmãos, não sejamos peregrinos desesperados para correr para o céu. Enquanto você tem fôlego de vida nessa terra, cuide da sua casa. Pai, mãe, você ensina seu filho a arrumar a cama? Porque tem pai e mãe já desistiu. Não, ele não faz. Ensina. Ensina a lavar a louça. Ensina a não desperdiçar água. Ensina a cuidar do chão do seu corredor, da sua casa. Meus irmãos, nós precisamos ter esse tipo de referência, porque Deus tem um espírito de preservação para com esse mundo, não de destruição. Terceiro lugar, a aliança nos ensina não somente sobre a vida, sobre a própria criação de Deus, mas veja, meus irmãos, a aliança nos ensina sobre os sinais e selos da graça de Deus. Veja, Deus quer marcar tudo isso, que é a sua graça, de uma forma especial. E no versículo 12, veja o que ele diz. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. E no versículo 13 ele diz: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Meus irmãos, eu e você hoje, quando a gente olha o arco-íris no céu, a gente fica tão encantado com a beleza dele. Mas é um fato, vamos confessar nosso pecado aqui, de que eu e você muitas vezes nos esquecemos do profundo significado teológico desse sinal. Porque a primeira coisa que o texto está nos dizendo é que isso é um sinal de um lembrete perpétuo. Deus, quando decidiu colocar no céu o arco-íris, Ele estava colocando para nós algo muito superior do que somente um arco bonito. Mas o hebraico aqui para arco, e ele é resgatado em vários textos nas Escrituras Sagradas, é como se Deus tivesse descansado o arco dele, de novo, como se Deus estivesse descansando o arco dele. Você sabe que na Bíblia, por exemplo, nos Salmos, em vários outros textos, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: após ter feito guerra, após ter extirpado toda a maldade, Deus agora descansa o arco da sua guerra, e Ele encosta esse arco no céu, porque o Senhor dos Exércitos está trazendo paz sobre a criação. Eu e você não nos lembramos quando olhamos o arco-íris, de que Deus está descansando a sua ira e dando repouso e preservação a nós. E graças a Deus, meus irmãos, Deus decidiu sinalizar a sua graça com um lembrete que toda vez que eu e você olhássemos aquele arco, nós nos lembraríamos da bondade de Deus. Ele mesmo se lembraria da sua bondade quando visse o arco que Ele criou. Olha o versículo 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Meus irmãos, Deus faz tudo tão perfeito, que agora aqui Ele está estabelecendo os ciclos de chuvas, o que é maravilhoso, né? Porque Ele está falando toda vez que agora vierem as nuvens, e vierem essas águas não mais de dilúvio, mas essas águas que regam a terra, e o arco-íris se formar, Deus está sinalizando no céu a sua bondade.
Toda vez que eu penso de sinalização no céu, eu só consigo lembrar do Batman. É sério, você lembra do Batman? Como é que aparecia o símbolo do Batman no céu? Alguém lembra? Gotham City estava em perigo. A situação estava complicada, então o comissário apela para aquele que tinha condições de resolver a parada, o morcego da noite, não é? Então eles criaram lá um holofote gigante, botaram no topo do teto da delegacia, e eles apontam para o céu, na esperança de que o Batman pudesse vir e salvar Gotham City. Meus irmãos, o Batman não existe. Deus existe. O símbolo no céu não é o símbolo do morcego da noite, nem do super-homem, nem do homem de ferro, mas do Criador dos céus e da terra, que se lembra da sua misericórdia sobre nós. Meu irmão, minha irmã, quando você olha o arco-íris, por favor, faça uma oração de gratidão a Deus naquele momento. Deus, a beleza da tua criação, a tua glória manifesta, nos lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos preservar. Meus irmãos, Deus sinaliza suas promessas com selos visíveis. Nem todo dia eu tenho um arco-íris no céu para olhar. Mas todo domingo, quando você vem à igreja e tem ceia, você está vendo um arco-íris na ceia, sabia? Porque a ceia é um sinal e um selo de preservação. Deus marca sua aliança. O novo pacto em Cristo Jesus foi marcado com uma taça de vinho e um pedaço de pão partido em favor de nós, para nos lembrar perpetuamente como um memorial da graça e da preservação de Deus em Cristo Jesus. É uma vergonha, meus irmãos, que nós tenhamos perdido o arco-íris para movimentos que usurpam seu significado. E meus irmãos, é uma vergonha quando eu e você temos vergonha de falar do arco-íris por medo de associações impróprias. Não, redima o significado do arco-íris. Não tenha medo. Meus irmãos, Deus não se envergonha do arco-íris. O trono da graça de Deus, Apocalipse capítulo 4, quando Deus está sentado no seu alto e sublime trono, cercado de criaturas e anciãos e seres viventes que colocam suas coroas aos pés de Deus, quando aquela cena é descrita por João, ao redor do trono existe uma espécie de arco-íris ali. É a confirmação, lá em Apocalipse 4, de que o arco-íris que Deus instalou lá em Gênesis capítulo 9, era um lembrete perpétuo. Deus não muda. E Deus não deixará que os sinais e símbolos da sua graça sejam usurpados pelo pecado dos homens nesse mundo. Então não tenhamos medo, meus irmãos. O arco-íris não deve ser evitado. O arco-íris é sinal de graça especial de Deus. Existe graça comum nesse mundo, mas existe uma graça especial de Deus também. Eu olho para esse símbolo e eu interpreto ele segundo a bondade do Senhor. Meus irmãos, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Às vezes eu fico pensando que realmente está faltando cores na nossa vida. Eu não sei, eu estava conversando com o irmão aqui da igreja esses dias, e ele falou uma coisa e eu fiquei pensando nisso. Ele falou: pastor, eu acho que a gente tem perdido, como igreja, os jovens têm perdido a sensibilidade com a arte da graça de Deus nesse mundo. Com as cores de Deus, com a música de Deus, com a poesia de Deus, com o encantamento de Deus, pela sua graça sobre nós. A gente só vê problema, a gente só vê desgraça, a gente fica reclamando igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Ai, que saudade da cebola, que saudade do picles do Egito. Reclamando, e nós não nos encantamos mais nem com os arco-íris quando eles aparecem. Perdemos, meus irmãos. Nós devemos orar, esse texto está deixando bem claro, para que Deus resgate em nós a sensibilidade pela graça, pela arte, pela bondade de Deus ao nosso redor todos os dias, em detalhes minúsculos. Nós não estamos mais sensíveis, nós deveríamos nos sensibilizar, meus irmãos, com o amor, com a bondade de Deus, em pequenos gestos. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão séria quanto a isso. E a resposta do porquê a gente não se sensibiliza está muito claramente expressa no nosso último ponto dessa manhã. No problema que é exposto nos versículos 20 a 29, uma aliança que nos ensina sobre a necessidade de expiação. Expiação. É o último ponto. Veja comigo o versículo 20. Sendo Noé lavrador,
passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Meus irmãos, passado um tempo, a vida de Noé retoma as suas funcionalidades. Ele era um lavrador e ele tinha uma vinha. Olha que coisa boa. Deus deu oportunidades para ele trabalhar. Mas em vez de fazer bom uso dessa vinha, Noé perde o seu domínio próprio. Aquele vinho fermentado da videira que deveria ser para a alegria dele, como Deus criou o vinho para ser alegria, acabou sendo uma armadilha, porque ele não se dominou. Novamente, o pecado não está no vinho, o pecado estava em Noé. Ele se embriagou. E tendo se embriagado, o texto fala que ele ficou nu dentro da sua tenda. Perdeu as suas estribeiras, perdeu o seu domínio social. Mas curiosamente, meus irmãos, o texto não vai focar no pecado de Noé, mas vai focar mais no pecado do filho dele. O texto nos diz, versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Meus irmãos, o problema aqui, e alguns textos das Escrituras apoiam a interpretação aqui, é que ele viu a nudez do seu pai de uma forma pecaminosa. A maneira como ele viu, possivelmente aqui foi de forma zombeteira, de forma talvez até lasciva. Nós não sabemos exatamente a natureza desse vinho, mas a verdade é que ele vai lá e quebra o 5º mandamento da lei de Deus. Ele desonra seu pai, especialmente no momento quando ele vai fofocar para os seus irmãos, com zombaria, aquilo que ele viu. Viu, papai? Papai está bêbado lá dentro. Papai está pelado lá dançando sozinho. Meus irmãos, graças a Deus, Sem e Jafé não entraram no joguinho do seu irmão Cã. E ali eles fazem o contrário. O texto nos diz agora no versículo 23, que eles tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Eles decidem honrar o seu pai, e em vez de se deliciar ou se alegrar naquela nudez do seu pai, a nudez, você lembra, desde Gênesis 3, era exposição do pecado, era falta de domínio próprio, a nudez era sinal de perdição e miséria espiritual, mas eles decidem cobrir a nudez, fazer a mesma coisa que Deus fez com Adão e Eva, quando separou aquelas folhas e cobriu a nudez deles. É isso que eles fizeram, eles honraram o seu pai. E o texto vai nos dizer então, que quando Noé, versículo 24, despertou e ficou sabendo o que o seu filho Cã fez, ele disse, versículo 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. É interessante, você percebeu que ele não disse que Cã é maldito. Ele disse que Canaã, o filho dele, seria maldito. Meus irmãos, veja, nós falamos aqui sobre bênção generacional de Deus. Deus já havia abençoado Cã. O texto deixa bem claro, versículos 18 e 19. Cã já era abençoado, mas agora, infelizmente, por causa do pecado dele, os filhos de Cã seriam amaldiçoados. E você conhece muito bem a história dos cananeus, ou dos cananitas, não é? O povo do qual veio os piores inimigos de Israel, os egípcios, os filisteus, tantos outros, os assírios, os babilônios. Meus irmãos, a palavra de Deus está mostrando um pecado, um padrão claro para nós. Quando um homem é piedoso e age piedosamente, ele será uma bênção para os seus filhos. Mas, meus irmãos, quando um homem age com o seu pecado, age com a sua maldade, ele pode acabar sendo um grande problema para as gerações vindouras. Veja, eu não estou entrando aqui nesse aspecto que alguns talvez estejam perguntando sobre maldição hereditária. Eu creio que nós, quando cremos em Cristo Jesus, somos libertos de qualquer maldição hereditária que você pudesse achar que tem, tá? Mas ainda assim, existem padrões pecaminosos que se perpetuam nas casas. Padrões pecaminosos. Ainda assim, veja, Deus quis abençoar os outros filhos, versículo 26. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Meus irmãos, novamente nós estamos vendo aqui a guerra das sementes. Lembra
Desde Gênesis 1, a semente santa e a semente pecadora, os filhos de Eva e os filhos da serpente, estariam em conflito novamente, o povo de Israel e os cananeus. Deus estava separando Sem e Jafé. Através de Sem viria a linhagem do Messias. Através de Jafé, os gentios seriam trazidos para a linhagem de Sem. Mas, meus irmãos, o texto quer deixar bem claro de que o salário do pecado é a morte. Você viu como o texto terminou? A grande história do grande homem Noé terminou de uma forma meio... Vocês viram o final do texto? Olha o versículo 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Igual às outras genealogias. Aqui está concluindo aquelas genealogias que foram começadas lá no capítulo 5. Toda essa sessão do 5 ao 9 é uma toledot só, é uma genealogia só. Noé morreu do mesmo jeito que os outros. Ainda que fosse o mediador da arca, não seria este o salvador dos homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Noé entrou na arca tão pecador quanto aqueles que morreram fora da arca. Eles morreram, Deus mostrou graça a Noé, mas o coração dele ainda era pecador. Meus irmãos, a necessidade da graça especial de Deus é evidente porque Noé era corrompido pelo pecado durante toda a sua vida. A única coisa que Noé conseguiu gerar, meus irmãos, foi uma família disfuncional, porque é isso que o pecado faz. O pecado quebra as nossas famílias, o pecado quebra os nossos relacionamentos, o pecado quebra a nossa integridade espiritual diante de Deus. Por essência, nós somos como Noé. Mesmo que esse aqui fosse uma espécie de segundo Adão, porque recebeu um mandato cultural, mas ele não resolveu o problema de Adão. Ele ainda era igual a Adão. Meus irmãos, mesmo um homem tão grande como Noé, exigia uma graça especial. Quando eu estava preparando esse texto, meus irmãos, e aqui eu já caminho para o final, eu fiquei tão impressionado quando eu penso sobre a linhagem de Sem. Jesus viria dela, o Messias viria lá da linhagem de Sem, lá na frente. Mas eu fiquei tão impressionado como Jesus, em lugar de Noé, cumpriu cada um dos aspectos desse texto que nós acabamos de ler. Porque veja, meus irmãos, para que a nossa vida fosse preservada, Jesus precisou ser assassinado como um animal. Pensa nisso. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje pela manhã, ou para que eu pudesse estar cantando parabéns para minha filha, para que nós pudéssemos celebrar a nossa vida, as gestações dessa igreja, os filhos espirituais que temos, a expansão do reino de Deus, alguém precisou morrer. O Filho de Deus foi espetado, foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado. O único que era inocente não pecou. Foi colocado como um cordeiro em nosso lugar naquela cruz. Meus irmãos, por causa de Jesus, da sua morte e da ressurreição, a nossa vida foi preservada. O verdadeiro Noé, obediente em tudo, não se embebedou, não ficou nu, não foi atrás dos desejos do seu próprio coração. Não, pelo contrário, meus irmãos, era aquele que veio com a missão de restaurar não somente a nossa vida, mas toda a criação para a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento, meus irmãos, Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 21, de que por causa do pecado de Adão, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso pecado, a criação geme. O mundo está dolorido, está fazendo, ai, que difícil. Em vez de sermos cuidadores da natureza, cuidadores seres humanos, nós somos abusadores, exploradores. A gente fica apontando o dedo para aquele estuprador, mas a gente é pior. Nós somos assim. O mundo está falido, mas, graças a Deus, por Cristo Jesus que nos restaura. Graças a Deus. Porque apesar da criação gemer, e gemer pesadamente, a palavra de Deus vai nos lembrar, meus irmãos,
lá em Romanos 8, 21, que existe uma esperança. Veja, presta atenção, quando o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, esse Espírito era as primícias de algo novo que Deus está fazendo. Deus está restaurando tudo. E lá em Romanos 8, 21, quando Paulo está explicando a teologia da adoção, ele diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele vai dizer depois, não somente ela, mas nós também, que hoje temos o Espírito Santo, estamos sendo preparados para essa transformação completa de Deus, que já iniciou-se no momento que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Meu irmão, minha irmã, por que Deus decidiu não mais inundar este mundo com dilúvio? Porque Ele poderia, né? Ele poderia de novo, se Ele quisesse. A coisa está feia aí fora. A coisa está feia aqui dentro. Mas Deus está preparando este mundo, o palco, para o retorno de Jesus. É aqui que Jesus vai voltar. A consumação de todas as coisas. A repaginação desse mundo. Novos céus, nova terra, pela manifestação do Filho de Deus. Em Atos 3, 21... quando falava da segunda vinda do Filho de Deus, os apóstolos ali disseram: ao qual é necessário que o céu receba Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O mundo neste momento está aguardando aquele que por um tempo está na presença de Deus, e hoje o reverendo Silvio muito bem falou na oração, no início dela, de que hoje é um dia a menos para Jesus voltar. E amanhã é um dia a menos para Jesus voltar. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, meus irmãos, nós teremos um reset completo dessas coisas e um estado final de glória, porque o botão da segunda vinda será apertado. E nós estaremos eternamente exaltando, trabalhando, nos relacionando, sem a tentação da carne, sem as angústias do pecado, sem a cobiça do nosso coração pecaminoso, eternamente preservados. Meus irmãos, o nosso Deus, Silvio falou na semana passada, se Deus é o Deus do daqui para frente, Deus também é o Deus do reset, meus irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que está a sua vida agora? Agora. Nesse momento aqui agora. Você sabia que por meio da oração, confiada nos méritos de Cristo e no poder do Espírito, Deus pode dar um grande reset no seu coração aí? Sabia disso? Que Ele tem poder para lavar, arrancar a culpa, a vergonha. Deus, eu estou tão envergonhado por causa do meu pecado. Jesus tem poder para arrancar isso, meu irmão. Ele tem poder para tirar isso de dentro de você, porque Cristo leva a nossa culpa. É isso que Ele faz de melhor. Eu e você temos a oportunidade nessa manhã, pelo Espírito de uma nova aliança, superior à aliança de Noé, temos a mesma preservação, o mesmo cuidado, a mesma bondade que Deus prometeu para todos os seus servos em todos os tempos. Nessa manhã, é sério, meu irmão, como é que vai o seu casamento? Está precisando de um reset aí? Meus irmãos, há um tempo atrás, eu estava assim meio devagar na minha vida espiritual com a minha esposa, sabe? Estava meio devagar. Mesmo como pastor da igreja, né? Tem que ficar atento. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia e, pum, o Espírito Santo deu uma cotovelada na base do maxilar. Falou, não adianta ficar com a vida tão corrida e não ler a Bíblia com a esposa. Basicamente foi isso que ele falou. Estou resumindo aqui a cirurgia, tá? Vem, meu bem, vem cá, senta aqui, vamos ler a Bíblia. Pá. Se você não tiver coragem de admitir que tem coisas que precisam ser mudadas, você nunca vai dar o passo para fazer as coisas que você precisa fazer. Tenha coragem, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele em tempo te exaltará, da forma dele,
do jeito dele. O que está precisando mudar, meu irmão? O que está precisando confessar? Diante do Senhor, confesse o seu pecado. Busque purificação espiritual. Cristo vai te purificar, com certeza absoluta. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. As promessas de Noé não eram só para aqueles, são para estes aqui também, hoje pela manhã. Que o Senhor te ajude, a mim, a você, os nossos filhos, a nós amarmos o novo pacto em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nesse momento eu peço que você ore comigo, em contrição verdadeira de coração. Nessa manhã nós já tivemos uma oração de confissão, e nesse momento nós vamos agora buscar novamente a graça de Deus. Senhor Deus, a Tua palavra é tão verdadeira, Senhor. O Senhor tem condições de lidar com o problema do nosso pecado. Quando dá tela azul, quando nós somos dignos de dilúvio, a capa de Cristo cobre a nudez do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque apesar de Sem, Cã, Jafé e Noé serem todos pecadores, a capa de Jesus é sem pecado. O mérito de Jesus é sem pecado. E Ele nos cobre da nossa nudez. Quando falhamos, quando estamos embriagados e entorpecidos pela sedução deste mundo, quando estamos dando ouvidos às mentiras de Satanás, quando estamos quebrados em nosso ser, Cristo tem condições de nos restaurar e de nos preservar. Ó Senhor Deus, Senhor, eu te peço por mim nessa manhã, peço pela minha família, peço pelos meus irmãos, para que o Senhor faça brilhar o santo arco-íris de Jesus na nossa vida, Senhor. Brilhe a Tua glória em nós, Senhor. Que as cores do Teu Evangelho inundem cada área do nosso coração. Ó Senhor Deus, quantas pessoas aqui estão precisando de um pouquinho mais de cor na sua vida, um pouquinho mais de música e poesia do céu. Ó Senhor, lembra-nos do sacrifício perfeito do Cordeiro de Jesus ali, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Dá alegria ao Teu povo nessa manhã, restaura a nossa fé e nos faz andar altaneiramente nesse mundo. Senhor, e por fim eu digo, se por acaso pecarmos contra o Senhor, porque certamente o faremos, lembra-nos que nós temos um advogado, sempre muito bem posicionado diante do Pai e que tem misericórdia de nós. Jesus é o nosso botão de reset, Jesus é o nosso mediador da nova aliança. Leva-nos aos pés do advogado e do sumo sacerdote, em nome de Jesus. Amém.